Olá, meu querido aluno, seja muito bem-vindo à nossa aula de Direito Administrativo. Nós estamos efetuando o estudo das entidades integrantes da administração pública indireta. A administração pública indireta é formada pelas autarquias, pelas empresas públicas e sociedades de economia mista e pelas fundações públicas. As autarquias, pessoas jurídicas de direito público que desempenham de forma descentralizada serviços públicos, você já estudou, inclusive as suas peculiaridades, as suas semelhanças com o poder público que as criou e as autarquias em regime especial. Agora nós vamos estudar as empresas públicas e sociedades de economia mista. Eu estou colocando elas no mesmo plano aqui, mas elas não são sinônimos. A verdade é que elas têm características semelhantes e distinções bastante definidas. Só que ela tem bastante coisa que é igual uma na outra. Então é por isso que eu optei por agrupá-las e fazer um estudo conjunto. Elas são espécies do gênero empresas estatais. Quando eu me referir a empresas estatais aqui, eu vou estar me referindo às duas figuras, tanto as empresas públicas como as sociedades de economia mista. Eu vou adiantar falando para você o conceito de empresa pública e de sociedade de economia mista para que facilite a compreensão de tudo que nós vamos falar aqui de novo. Mas não se preocupe porque nós vamos voltar, nos slides mais à frente, a tratar do conceito específico de empresa pública e de sociedade de economia mista. As empresas públicas, as duas são pessoas jurídicas de direito privado, mas as empresas públicas podem assumir qualquer forma societária e o seu capital é 100% público. A sociedade de economia mista, elas sempre serão uma SA, ou seja, uma sociedade anônima, regida pela Lei 6404. E o capital é majoritariamente público. Capital majoritariamente público. Admite participação de capital privado na sociedade de economia mista. Misto, capital público, capital privado, mas o controle permanece na mão do Estado. As duas podem desempenhar tanto serviços públicos, mediante delegação do Estado, mediante delegação do poder público, como podem desempenhar atividade de exploração econômica. Beleza? Esse é o resumo inicial que eu quero te fazer para a gente passar a análise das características comuns das empresas públicas e das sociedades de economia mista. A autarquia, você sabe que é uma pessoa jurídica de direito público e por isso se sujeita a um regime inteiramente público e muito parecido com o regime próprio dos entes da administração direta. As empresas públicas e sociedades de economia mista, não. As empresas públicas e sociedades de economia mista são pessoas jurídicas de direito privado. Pessoas jurídicas de direito privado. Portanto, elas se sujeitam a regras de direito privado. Elas não podem ter, em seu favor, benefícios, no caso, quando elas são exploradoras de atividade econômica, que não sejam extensíveis aos demais ramos da iniciativa, aos demais integrantes da iniciativa privada. Mas, esse regime jurídico de direito privado não é 100% privado. Não 100% privado. Pelo contrário, como integrantes da administração pública indireta, esse regime jurídico de direito privado sofre diversos temperamentos, diversas mitigações por regras jurídicas de direito público. É por isso que empresa pública e sociedade de economia mista tem que fazer concurso para contratar. Ah, estava estudando para o concurso do Banco do Brasil? Estava estudando para o concurso da Caixa? Sociedade de economia mista, Banco do Brasil, Caixa Econômica e empresa pública. Eles são obrigados a prover os seus cargos por meio de concurso público. Os integrantes, os empregados públicos dessas empresas, dessas sociedades de economia mista, não podem acumular outras funções públicas nos termos da Constituição Federal. Certo? Então nós temos aí vários dispositivos de direito público que temperam o regime de direito privado que as empresas públicas e sociedade de economia mista se submetem. Segunda característica comum. Criação autorizada por lei. Criação autorizada por lei. Como que nasce uma autarquia? Como que nasce uma autarquia? Uma autarquia nasce mediante uma lei. A lei cria a autarquia. A lei vem e fala, está criada a autarquia tal, e estabelece o regime jurídico a que ela está submetida, especialmente relacionado à finalidade para que ela é criada. A partir do momento em que aquela lei é publicada, aquela lei passa a vigorar, a autarquia está criada. Mesmo que sem a estrutura devida. Ela está juridicamente criada. Essa é a palavra que eu queria. Juridicamente criada. As empresas públicas e sociedade de economia mista não são criadas assim de forma automática pela lei. Elas dependem de lei específica, mas essa lei autoriza a criação. Então a autorização é feita pela lei e depois o poder que cria, que autoriza a criação, elabora o estatuto jurídico, elabora o documento inicial dessas empresas e registra no órgão competente. A partir do registro é que ela ganha
a natureza jurídica, ela ganha a capacidade jurídica. Beleza? Então não é com a publicação da lei. E elas não são criadas por lei. Elas têm a sua autorização estabelecida por lei. Criação autorizada por lei. Lembrando da questão das subsidiárias de empresas públicas e sociedades de economia mista, que a Constituição Federal também exige autorização legal. A autorização legal para a criação de subsidiárias pode estar contida na própria lei que autoriza a criação da própria empresa estatal. Beleza? E o regime jurídico, como eu já vim adiantando aqui, é um regime jurídico, que é a palavra que pode aparecer na sua prova, chamado de regime jurídico híbrido. Regime jurídico híbrido significa que ele é constituído pela soma de uma parcela de um regime jurídico de direito privado mais uma parcela de um regime jurídico de direito público. E que vai ser, inclusive, variável a depender do objeto que seja tratado pela empresa pública ou pela sociedade de economia mista. Lembrando que as empresas públicas e as sociedades de economia mista podem ser prestadoras de serviços públicos. Ao serem prestadoras de serviços públicos mediante delegação do Estado, nós vamos ter uma prevalência do regime público em relação ao regime privado. Ao contrário, ao termos empresas públicas e sociedade de economia mista exploradoras de atividade econômica, nós vamos ter uma supremacia, uma prevalência do regime privado em detrimento do regime público, porque elas atuam a par de competição com o setor privado. Então você não pode criar um regime para ela que venha ou a ferir a livre concorrência ou a impedir que ela venha a atuar em pé de igualdade com o particular na exploração de atividade econômica. Então o regime vai ser um regime híbrido. Você pode ver, ela tem personalidade jurídica de direito privado, ela pode desempenhar atividade econômica, mas os temperamentos do regime jurídico de direito público estarão presentes no regime das empresas públicas da sociedade de economia mista como integrantes da administração pública indireta que são. Então elas devem respeito, inclusive, aos princípios da administração pública. Beleza? Seguimos. Como eu falei aqui por algumas ocasiões, as empresas públicas, vou falar mais devagar agora, e a sociedade de economia mista podem prestar serviços públicos, como também podem desempenhar atividade econômica. Trata-se de uma das possibilidades de intervenção do Estado na economia. O Estado brasileiro, definido como é na Constituição Federal de 88, ele é regido pelo princípio da livre iniciativa. A atividade econômica, ela é essencialmente privada, ela é aberta para o desempenho pelos particulares da atividade econômica. Então os mercados são regulados pelo próprio mercado. A atividade econômica é praticada com base no capitalismo. O Estado não intervém em regra na economia. O Estado vai intervir na economia somente nas hipóteses necessárias para a garantia dos imperativos da segurança nacional ou nas hipóteses autorizadas pela própria Constituição Federal. Então a intervenção do Estado na economia é na redação da Carta de 88 excepcional. Então, a criação de empresas públicas e sociedades de economia mista para que o Estado atue lado a lado com o particular na economia é excepcional. Mas é possível. Então, nós temos empresas públicas, sociedade de economia mista, prestadores de serviço público e podemos ter empresas públicas e sociedades de economia exploradores de atividade econômica. Eu coloquei os dois aqui, os dois com destaque, porque é isso que vai ser crucial para a definição do que a gente vai ver daqui para frente. O regime de bens, a responsabilidade civil, o regime de pagamento dos débitos judiciais. Então, as empresas públicas, quando prestadoras de serviços públicos, elas têm um tratamento um regime jurídico mais essencialmente público do que privado. E, ao contrário, quando exploradoras de atividade econômica, elas têm que atuar em pé de igualdade com o particular, os temperamentos do regime público são um pouco menores. Beleza? Regime de bens. As empresas públicas e a sociedade de economia mista possuem patrimônio próprio. E esse patrimônio é constituído, normalmente, por uma dotação de bens feitas pela entidade que criou. Então, ao criar uma empresa pública, a União, por exemplo, já destina a ela, na própria lei que autoriza a sua criação,
parcela de seu patrimônio para que passe a integrar o patrimônio dessa empresa pública. Esse patrimônio, ele passa de público, quando estava em poder da União, no exemplo, para um patrimônio privado, a partir do momento em que ele integra o patrimônio de uma pessoa jurídica de direito privado. Então, o regime de bens vai ser um regime de bens privados. Tá? Nós temos aqui que destacar a posição de Eli Lopes Meireles, saudoso, que entendia que o regime de bens seria variável a depender da sua utilização ou não na prestação de serviços públicos. Então, o Eli defendia que, regime de bens, os bens seriam privados, em geral, salvo os bens das empresas públicas e sociedade de economia mista que desempenharem serviços públicos. Nessa hipótese, os bens seriam considerados bens públicos. Tá. Isso não é uma posição unânime, não são todos os doutrinadores que assim entendem, mas nós temos um sinal do STF de que não reconhece expressamente tratar-se de bens públicos, mas estabelece em favor dos bens afetados ao serviço público algumas prerrogativas que são próprios dos bens públicos. Entendeu? Regra: os bens são privados e, como bens privados, podem ser penhorados e podem ser adquiridos por uso capião. Regra: bens privados. Agora, o STF, tá? Vou fazer aqui uma observação. Observação: o STF tem um entendimento aplicável apenas em relação à empresa brasileira de Correios e Telégrafos, que são os Correios, empresa pública federal. Não achei nenhum outro julgado relacionado a uma outra empresa pública, diz respeito aos Correios, que seus bens são impenhoráveis. Não afirmou que são públicos, não. Só afirmou que são impenhoráveis. Na verdade, em relação aos Correios, nós temos uma lei, um decreto-lei de 1969, Decreto-Lei 509 de 1969, que fala que os bens do Correio são impenhoráveis. E o STF entendeu que esse decreto foi recepcionado pela Constituição Federal. Tá? Então é isso que eu quero que você compreenda quando alguns autores ou alguns professores falam para você que os bens afetados são públicos. Ressalvas. Eli Lopes Meireles entende que são públicos. Eli Lopes Meireles entende que esses bens são públicos. Parte da doutrina entende que não, que são privados, tanto os afetados como os não afetados, a serviços públicos essenciais. E o STF entende que os Correios, os bens dos Correios, são impenhoráveis. E por isso, os Correios se sujeitam ao pagamento de seus débitos judiciais por precatórios. É importante isso que eu estou falando, porque se o examinador exigir de você o conhecimento dessa posição específica do Supremo, que não é difícil acontecer, tá? Não é difícil aparecer na prova, ele vai pedir exatamente sobre o Correio, ele vai deixar específico que é esse caso que ele está querendo de você. Tá? Então, regra, o regime de bens das empresas públicas de sociedade de economia mista são bens privados. Bens privados. Ressalvada a posição do Eli Lopes Meireles e o STF, que entendeu que os bens dos Correios são impenhoráveis, atribuindo a eles um regime jurídico parecido com o dos bens públicos. E, por isso, os Correios se submetem ao pagamento de seus débitos judiciais por meio de precatórios. Beleza? Responsabilidade civil. Aqui nós vamos ter a diferença entre prestadoras de serviço público e exploradoras de atividade econômica. A responsabilidade civil do Estado, trazido no 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, em regra é objetiva. Só que o 37, parágrafo 6º, trata especificamente do Estado, poder público, das suas autarquias, fundações instituídas e mantidas pelo poder público e empresas públicas, sociedade de economia mista, prestadores de serviço público. Então aqui, a responsabilidade civil, no caso de prestadora de serviço público, vai ser objetiva. Ou seja,
não precisa da demonstração de dolo e culpa por parte do poder público, por parte do agente público. Apenas dano, nexo causal. Dano, nexo causal. Aí o Estado já tem que indenizar. E as exploradoras de atividade econômica subjetiva. Só tem o dever de indenizar mediante a demonstração de uma ação com dolo ou culpa. Ação com dolo ou culpa. Beleza? Regime de pagamento de débitos judiciais. Regra, regime normal. Caso tenha uma sentença judicial transitada e julgado contra a empresa pública e sociedade de economia mista, em regra, eles vão pagar como o particular paga. Ou paga direto, ou sujeitam-se os seus bens à penhora. Os bens, por serem privados, podem se sujeitar à penhora. Exceção, correio, os bens empenhoráveis, os seus débitos judiciais são pagos por precatórios. E eu preciso falar do julgamento do STF. STF, tá aqui ó, STF em 2011, entendeu com repercussão geral, que sociedade de economia mista, que tenha o objetivo que promova a distribuição entre os seus acionistas de lucro, não se sujeita ao regime de precatórios. No caso, estava sob julgamento a Eletronorte. A Eletronorte promovia a divisão de lucros entre os acionistas não estatais. Nesse caso, não se sujeita ao regime de precatórios. Respondendo pelo débito com os seus bens, mediante penhora, inclusive. Beleza? STF com repercussão geral, sociedade de economia mista, mas aí na própria ementa do acórdão diz respeito especificamente à divisão de lucros. Beleza? A Constituição Federal, ao tratar da imunidade recíproca, só estende, na literalidade dos dispositivos constitucionais, a imunidade tributária às autarquias e fundações mantidas e instituídas pelo poder público. Somente autarquias e fundações. Acontece que as imunidades tributárias, elas têm como objetivo maior a preservação de bens, de princípios estampados na Constituição Federal no decorrer de toda a Carta Constitucional. Então a imunidade recíproca, ela tem como objetivo preservar o princípio federativo. A imunidade dos livros, jornais e periódicos e o papel destinado à sua impressão é chamada também de imunidade cultural. Nós temos a imunidade dos templos de qualquer culto, que é chamada de imunidade religiosa. Então você vê que a tributação, como uma forma de sujeitar ao particular, é afastada em algumas hipóteses como forma de preservação de princípios maiores estabelecidos na Constituição Federal. No caso da imunidade recíproca, o Supremo tem dado sistematicamente uma interpretação ampliativa à imunidade tributária. Então, de regra, não se pode instituir impostos sobre patrimônio, rendas e serviços entre os entes federados, União, Estados, municípios e DF. Imunidade extensiva. A Constituição Federal estende às autarquias e fundações mantidas e instituídas pelo poder público essa mesma imunidade, desde que o patrimônio, rendas e serviços sejam vinculados às suas atividades essenciais. Agora, o Supremo, ampliando de maneira até exagerada a imunidade tributária recíproca, concede essa imunidade às empresas públicas e sociedades de economia mista. Mas é óbvio que não em relação às exploradoras de atividade econômica. A própria redação do artigo 173 da Constituição Federal veda a instituição de benefícios fiscais a empresas públicas, sociedade de economia mista e exploradoras de atividade econômica que não sejam extensíveis às do setor privado. Então não pode trabalhar com um tratamento privilegiado para as exploradoras de atividade econômica, sob pena de ferir a livre concorrência. Tranquilo isso? Então as empresas públicas e sociedade de economia mista têm, segundo o STF, imunidade em relação aos impostos quando forem prestadoras
de serviços públicos, mas não qualquer. Segundo o Supremo, apenas os serviços públicos de prestação exclusiva e obrigatória pelo Estado. Exclusiva e obrigatória pelo Estado. Exemplos em que o Supremo reconheceu a imunidade. Correio. No caso do Correio, o Supremo reconheceu a imunidade, inclusive em relação aos serviços não postais. Olha só. O Supremo, em acordo recentíssimo, de relatoria do ministro Ricardo Lewandowski, entendeu que os Correios têm imunidade de ISS, Imposto sobre Serviços, inclusive em relação aos outros serviços por ele prestado, que não só os postais. No transporte de mercadoria, quando você compra um negócio pela internet e é o Correio que entrega, não incide ICMS sobre esse transporte, caso seja interestadual ou intermunicipal. Por quê? Porque o Supremo reconheceu a imunidade recíproca. O Supremo também reconheceu questão carimbada de prova, Infraero, empresa brasileira de infraestrutura aeroportuária, que administra os aeroportos do Brasil. Alguns, porque alguns agora já foram sujeitos à concessão à iniciativa privada mesmo. Infraero também goza de imunidade recíproca. Também uma decisão relativamente recente, a Casa da Moeda, que é uma empresa pública federal, também teve a imunidade recíproca reconhecida. No caso da sociedade de economia mista, o entendimento do Supremo tem sido um pouco mais restrito. Ele estabeleceu que o capital tem que ser majoritário. O julgado, não vou nem escrever isso, o julgado fala em capital majoritariamente estatal, mas não é só majoritariamente estatal, porque toda sociedade de economia mista tem o capital majoritariamente estatal. No caso julgado, o capital estatal era 99,96% do capital da empresa. A parcela do particular era irrisória, porque se a parcela do particular for grande, vai haver distribuição de lucro, e daí a distribuição de lucro veda a imunidade recíproca tributária. Beleza? Então eu quero que você saiba. Empresa pública, sociedade de economia mista, tem direito, segundo o STF, à imunidade tributária, somente nas hipóteses em que sejam prestadoras de serviço público de prestação exclusiva e obrigatória pelo Estado. Isso no caso das empresas públicas é mais tranquilo, só que no caso da sociedade de economia mista, o Supremo entendeu somente nos casos em que a esmagadora maioria do capital estatal impede a aferição e a distribuição de lucros entre os demais acionistas. Beleza? Seguimos. Regime de pessoal. O regime de pessoal dessas empresas estatais é o regime chamado seletista. Então é o regime de CLT. Trata-se, portanto, dos chamados empregados públicos. Empregados públicos. Sério, Fernando? Sério. Então, os empregados públicos, eles não têm as garantias próprias dos chamados servidores públicos que são regidos pelo regime estatutário. Por quê? Porque eles têm o regime seletista e, portanto, eles não se submetem à estabilidade, por exemplo. Não é uma coisa tão fácil de ser mandado embora o empregado público. Por quê? Porque eles se sujeitam ao princípio do concurso público. Para mandar o cara embora, tem que ser garantido a ele o exercício do contraditório e ampla defesa. Tá? Regime de pessoal sujeita a empresa pública, sociedade de economia mista, à realização de concurso público para sua contratação, apesar de serem seletistas, de serem empregados públicos. Veda a acumulação de funções públicas previstas na Constituição Federal. Sujeita os empregados públicos à sua equiparação a funcionário público para fins penais. Então, os crimes cometidos por funcionários públicos contra a administração pública, previstos no Código Penal, são aplicáveis a empregados públicos também. Empresas públicas e sociedade de economia mista não se sujeitam. Isso aqui tem uma discussão doutrinária e tal, mas o que normalmente cai é a redação da literalidade da Lei 11.101 de 2005, que é a chamada nova Lei de Falências, que já não é mais tão nova, que é de 2005. Então, a falência não se aplica, vou escrever aqui, não se aplica às empresas públicas, sociedade de economia mista. E a extinção da empresa se dá mediante a autorização legal também. Tá? A lei autoriza a criar, a lei autoriza a extinguir. Beleza? Principais diferenças entre
Empresas públicas, até agora nós estamos vendo os aspectos comuns, né? As diferenças são poucas também. É o que normalmente cai isso aqui, mas é bem tranquilo para acertar. Diferenças entre empresas públicas e sociedade de economia mista. O capital das empresas públicas é 100% estatal. Na sociedade de economia mista é majoritariamente estatal. Então é 50% mais uma ação, pelo menos. A forma societária da empresa pública pode ser qualquer uma, apesar de parte da doutrina afastar algumas formas por completa impossibilidade, como, por exemplo, uma forma de empresa limitada, mas não vão perguntar isso na sua prova. Vão perguntar se ela pode assumir qualquer forma, e você vai dizer que sim. A sociedade de economia mista será sempre uma sociedade anônima, uma SA. E o foro competente, no caso das empresas públicas, caso se trate de empresa pública federal, vai ser perante a Justiça Federal, nos termos do artigo 109 da Constituição Federal. Já a sociedade de economia mista é excluída da competência da Justiça Federal e será sempre de competência da Justiça Estadual. Aqui é a única observação que eu tenho que fazer, que nem precisava, tá? É a súmula 517 do STF, que fala que a sociedade de economia mista só vai ter foro na Justiça Federal quando a União intervier como assistente ou opoente. Aí não é porque a sociedade de economia mista é que está indo para a Justiça Federal, é porque a União entrou na parada. Então, se a União entrou na briga, aí quem decide é a Justiça Federal. Beleza? Essas são as principais diferenças em relação à sociedade de economia mista e às empresas públicas. Agora nós vamos tratar das fundações públicas, que é a última figura integrante da administração pública indireta. As fundações públicas. As fundações, em geral, têm surgimento com base no direito civil. A fundação é considerada uma reunião de um patrimônio a que é conferida uma personalidade jurídica. Você pega um patrimônio, destina ele especificamente para uma finalidade prevista na lei. Essa finalidade tem que ser a finalidade social, uma finalidade assistencial, educacional, social. Tem que ser uma finalidade bacana, né? Uma finalidade social. Então é a dotação de um determinado patrimônio, de uma parcela de um patrimônio, de personalidade jurídica. Quem diz isso é o Código Civil. Está lá no artigo 67 e seguintes do Código Civil. Então as características no direito civil vão ser as mesmas características no direito público. Nós temos a figura de um instituidor, que no caso das fundações públicas, o instituidor vai ser sempre o Estado, gênero, tá? Estado, leia-se poder público. Não é Estado membro. Estado, poder público. Vai ter que ter uma finalidade social e não pode ter objetivos lucrativos. Não pode ter objetivos lucrativos. O desenho da fundação pública é o mesmo. A única diferença é que no instituidor vai ser uma pessoa privada, um cidadão, uma pessoa física, uma pessoa jurídica, no direito civil, e na fundação pública vai ser o Estado, o poder público. Nós temos divergências quanto à natureza jurídica das fundações públicas, se é uma pessoa jurídica de direito público ou se é uma pessoa jurídica de direito privado. Tá. Você vai ver gente falando que sempre vai ser de direito público, você vai ver gente sempre falando que vai ser de direito privado. Em geral, defende-se que ela sempre tenha natureza jurídica de direito privado. Acontece que o STF firmou a posição, e é o que interessa pra gente. Segundo o STF, a fundação pública pode ser tanto uma pessoa jurídica de direito público como uma pessoa jurídica de direito privado. Acontece que quando ela for uma pessoa jurídica de direito público, ela vai ter natureza de autarquia. Olha só. Então, se aparecer na sua prova as expressões fundação autárquica ou autarquia fundacional, nós estaremos diante necessariamente de uma fundação pública com natureza jurídica de direito público. Uma fundação pública com natureza jurídica de direito público, fundacional. Mas não necessariamente será direito público ou direito privado. O examinador vai te dar a deixa para que você saiba se ele está se referindo a uma fundação pública de direito público ou uma fundação pública de direito privado. Ou ele vai afirmar isso, ou ele vai dizer que é uma fundação autárquica ou uma autarquia fundacional. Beleza? A posição do STF, então, é pela possibilidade das duas formas. O STF, nesses julgamentos, que firmou essa tese, estabeleceu, inclusive, alguns critérios, alguns fatores de diferenciação entre a fundação pública de direito público e a fundação pública de direito privado. Em relação à natureza do serviço prestado, se for uma natureza de serviço que seja de prestação exclusiva do Estado, o STF entende que deveria ser uma fundação de direito público.
O regime administrativo que é regido, que na verdade se trata de uma consequência de um ou de outro, sendo uma pessoa jurídica de direito público, vai adotar o regime integralmente público, a semelhança de tudo o que ocorre com as autarquias, e se for uma pessoa jurídica de direito privado, vai se assemelhar com empresas públicas e sociedades de economia mista. A finalidade e a origem dos recursos. Esses fatores, não sou eu que estou dizendo, é o Supremo que diz. O regime jurídico, como eu já adiantei, vai depender da natureza jurídica que ela assumir. Se a fundação pública for de direito público, a ela vai ser aplicável todas as características de uma autarquia. E por isso, tudo que você estudou em relação à autarquia vai ser aplicável à fundação pública de direito público. Se ela for de fundação pública de direito privado, ela se sujeitará a um regime jurídico híbrido, à semelhança das empresas estatais. Vai ter um regime jurídico de direito privado temperado com normas jurídicas de direito público. O patrimônio, mesma coisa, se for público, natureza de bens públicos, se for privado, natureza de bem privado, com aqueles temperamentos que a gente estudou por ocasião das empresas públicas, e o regime de pessoal igualmente. Se for uma fundação autárquica, deverá seguir um regime jurídico único estatutário. Se for uma fundação pública de direito privado, poderá adotar o regime seletista. As fundações públicas se sujeitam ao controle normal, como toda a administração pública indireta, por meio da instituição que a criou. Então, a fundação pública é criada por determinado ente, esse ente vai promover a fiscalização política, fiscalização institucional, fiscalização administrativa e fiscalização financeira das fundações públicas, e, além do controle institucional, e o judicial, é claro, também que a toda a administração pública está vinculada, está sujeita, o controle das fundações é acrescido de um controle específico, que é o controle do Ministério Público. O próprio Código Civil prevê a possibilidade do Ministério Público atuar como fiscalizador das finalidades essenciais daquela fundação pública. Então, o Ministério Público, no caso das fundações públicas federais, é o Ministério Público Federal que vai atuar. Nos demais, vai ser o Ministério Público dos respectivos estados. O foro competente para a fundação, caso ela seja de direito público e seja federal, vai ser a Justiça Federal, conforme o entendimento do STF. Caso não, vai ser a Justiça Estadual. A responsabilidade civil aqui vai ser sempre objetiva, porque o artigo 37, parágrafo 6º, fala que vão responder objetivamente as fundações mantidas e instituídas pelo poder público, não fazendo diferenciação sobre o regime jurídico de direito público ou o regime jurídico de direito privado. Em relação à responsabilidade, eu tenho que ressaltar para você ainda que as fundações públicas, caso não tenham patrimônio suficiente, elas respondem pessoalmente com o seu patrimônio. Caso o patrimônio dela não seja suficiente para arcar com todos os seus débitos, a pessoa jurídica instituidora, o ente político, vai ter a responsabilidade subsidiária pelos seus débitos, pelas suas dívidas. Beleza? Então é isso aí. Com isso a gente encerra o estudo da administração pública indireta. A gente fica por aqui. Um grande abraço para você e até a próxima.